Vamos ver então como que o Dan e o Jae-kyun estão lidando com essa disputa que o Jae-kyun acabou criando para tentar levar o Dan de volta para Seul. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o capítulo 62 de Jinx. E aí a gente vai ver, né, que o Jae-kyun chegou para importunar o Dan para tentar levar ele de volta para Seul. Mas antes da gente falar sobre o capítulo, eu quero te lembrar que o like no vídeo é muito importante, porque ajuda no engajamento. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Fica à vontade para me seguir nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E claro, comenta quantas vezes você quiser ao longo desse vídeo. E se o botãozinho de hype aparecer aí pra você, já aproveita e aperta nele também. Agora vamos falar sobre o capítulo 62 de Jinx. A gente começa acompanhando a nova rotina do Jae-kyun, que tá vivendo aí nessa cidade do interior, litorânea, né? E ele definitivamente nunca viveu num lugar tão calmo. A nova rotina dele consiste em exercícios diários para manter o seu corpo em dia e também as sessões de fisioterapia no hospital, né? As sessões que ele exigiu que fossem feitas com o Dr. Dan, mas as visitas constantes ao hospital, onde é óbvio, todos os dias que ele aparece lá, ele é rodeado daquela tietagem, rodeado de fãs entre funcionários e pacientes que ficam importunando ele. O Dan, que é o responsável então pelas sessões de fisioterapia do Jae-kyun, assiste aquilo tudo de perto e não consegue evitar de se sentir muito desconfortável com aquela situação e pensar que o Jae-kyun basicamente foi até aquele lugar por causa dele. Pensar nisso faz o Dan chamar o Jae-kyun para mais uma conversa, para uma nova tentativa, né? Ele não mudou de ideia, ele não pretende voltar para Seul, mas ele quer entender, afinal de contas, o que está acontecendo, por que o Jae-kyun foi até lá, porque faz tanta questão de que seja o Dan, se existem tantas outras pessoas, inclusive mais qualificadas que o próprio Dan para a reabilitação dele. O Jae-kyun não dá muita atenção para essa conversa do Dan, ele diz que é para basicamente o Dan entender que tá continuando o tratamento de onde ele parou antes de deixar Seul. E ele também vai jogar na cara do Dan que sabe que o Dan adorava trabalhar para ele. Afinal de contas, ele leu aquele bendito ou maldito cartão de aniversário que ele encontrou no quarto onde o Dan vivia. Para quem não lembra, esse é um cartão que foi encontrado no quarto onde o Dan dormia quando ele vivia no apartamento do Jae-kyun, e que era um pequeno cartão que ele havia escrito para entregar junto ao presente de aniversário que ele deu ao Jae-kyun, que para quem não lembra também ele rejeitou de maneira super estúpida. Foi das passagens da comic assim, mais cruéis, foi ele rejeitando aquele presente, mas basicamente era o cartão que o Dan havia escrito, ele nunca havia lido, ele finalmente leu. E assim, a mensagem que o Dan havia escrito naquele papel, que eu já comentei aqui com vocês em outro vídeo, era uma mensagem assim muito sincera e cheia de gratidão. O Dan parece claramente mexido em pensar que o Jae-kyun leu aquela carta, aquele cartão que ele havia escrito, mas ele diz que aquilo é coisa do passado, que ele já não se sente mais da mesma forma, né? Que aquilo fala como ele se sentia antes e que agora aquilo é basicamente lixo. E aquilo pega o Jae-kyun de surpresa de novo. Afinal de contas, como ele pode dizer que um cartão daquele com uma mensagem tão profunda e tão sincera é apenas lixo? Mas então o Dan acaba confessando que ele realmente se sentia muito grato em ter trabalhado com a Team Black e com o Jae-kyun, né? E que ele sente muito orgulho do pequeno papel que ele desempenhou para cada vitória do Jae-kyun, mas que aquilo já ficou no passado e que pra ele já não existe mais nenhuma razão pra ele voltar a trabalhar lá. E aí aquela última luta do Jae-kyun vem à tona na cabeça do Dan novamente, e ele diz que ele tem muito medo de errar novamente e que ele não conseguiria lidar com isso de novo. O Jae-kyun esbraveja dizendo que não foi culpa do Dan aquilo que aconteceu, afinal de contas agora ele sabe a verdade, mas as palavras parecem simplesmente sair da boca dele do nada e ele simplesmente não consegue desenvolver mais do que aquilo. E eu diria que é muito do fato dele entender que ele é muito culpado pela maneira como o Dan se sente agora. Afinal de contas,
foi ele que não acreditou na história do Dan quando ele disse que não tinha feito aquilo, que não era culpado por aquilo. O Dan então encerra a conversa para ir embora e garante que a resposta dele não vai mudar, ele não vai voltar com o Jae-kyung para Seul. O Jae-kyung continua sua rotina intensa de treinos, né? Inclusive movendo os treinos a força pelo puro ódio pelas respostas negativas constantes que ele vem recebendo do Dan. Durante o treino, ele é abordado por um senhor que pede ajuda para ele para carregar alguns pepinos, alguma coisa assim. E ele ajuda gentilmente, sem se custar. E eu acho que é a coisa que mais me chama a atenção nessa parte da história, é que ele ajuda de maneira gentil, sem ficar resmungando. O senhorzinho ali se surpreende como ele é realmente forte. Só que ver ele ajudando aquele senhor abre precedente para diversos outras pessoas mais velhas da cidade pedirem ajuda para ele em algum tipo de serviço braçal. Ele parece simplesmente não conseguir dizer não para essas pessoas. Gente, eu tô genuinamente surpreso com a maneira como ele lidou com as pessoas aqui, porque ele simplesmente, de maneira gentil e até assim, ó, caladinho, ele simplesmente foi lá e fez o serviço que as pessoas pediam para ele. Ele ajudou todos esses senhores e senhoras da cidade, inclusive um deles era o homem lá que vive com Dan, que vive o dono da casa onde o Dan tá vivendo, que divertidamente não consegue nem falar o nome do Jae-kyung direito. É maravilhoso esse texto. Cara, é simplesmente uma das passagens mais divertidas da comic, ele lá sendo o burro de carga dos velhinhos da cidade o tempo inteiro, é muito bom. Ele acaba recebendo um monte de fruta, verdura, comida em agradecimento. Cara, isso é muito cultura de cidade pequena, né? A pessoa ajuda e tu vem lá com uma saca de maçã em agradecimento. E ele tá lá, não sabe nem o que fazer com tanta de coisa que ele recebeu. E na verdade ele não tá nem entendendo como ele chegou àquele ponto. Afinal de contas, como ele foi parar naquilo que ele tava lá fazendo um monte de serviço braçal para essas pessoas? Ele passou o dia inteiro parecendo praticamente um empregado das pessoas da cidade e agora ele nem sabe o que fazer com aquele tanto de coisa que ele ganhou. Mas o que realmente consome ele nesse momento é pensar o que ele tá fazendo, como ele deixou Seul, ele tá em um lugar completamente diferente, criando vínculos com essas pessoas, tudo para ir atrás do Kim Dan. E agora pensando que ele faz isso tudo só para tentar trazer o Dan de volta, essa situação parece ainda mais absurda agora nesse momento, como que ele tá até aceitando esse tipo de trabalho, até aceitando fazer esse tipo de coisa. A questão é que ele percebeu que o Dan mudou. Ele sabe que o Dan mudou e ele fica se perguntando se o Dan sempre foi frio assim e ele que não tinha notado, ou arrombado. Óbvio que não. O Dan nunca foi assim, aquele definitivamente não é o normal do Dan. Se em algum momento esse corno tivesse prestado atenção no Dan, ele perceberia que aquilo definitivamente não é o normal dele, que ele mudou. O Jae-kyung simplesmente não sabe mais quanto tempo ele ainda pode aguentar aquilo, porque por ele simplesmente amarraria o Dan e ia levar ele de volta assim à força. Mas claro que tudo aí ele sabe tirar vantagem, né? Ser vizinho do Dan acaba proporcionando a ele a oportunidade de pedir algumas sessões particulares em casa. E o Dan, em um primeiro momento, pensa em recusar, mas daí, depois com um comentário do velhinho ali onde ele mora, achando que o Jae-kyung possa ter se machucado ou feito muita força ajudando ele, o Dan se sente numa certa obrigação de acabar atendendo ele fora do horário, na casa dele mesmo. O Dan tá claramente desconfortável naquele momento, tendo que fazer o tratamento na casa do Jae-kyung, e o Jae-kyung aproveita aquele momento para mais uma vez pressionar o Dan, dizendo para ele que ele sente que simplesmente não consegue voltar ao normal enquanto as coisas não tiverem resolvidas. Ele aparentemente está falando de voltar para as lutas. Ele sente que ele precisa que tudo esteja como antes. Ele sugere então que ele volte e que eles voltem para sua rotina habitual pré-luta. O sexo na noite anterior e o Dan cuidando da sua condição física como de costume. E que é pro Dan pensar nisso como
parte da sua Jinx. Vocês lembram? Essa maldita Jinx que foi o que começou essa história toda. Aquela superstição que o Jae-kyun tem, que basicamente é como se fosse um azar de que ele precisa fazer sexo na noite anterior para poder ganhar as lutas, e foi isso que levou o Dan a toda essa situação na qual ele se meteu, essa maldita Jinx. Ele diz então pro Dan para eles voltarem dessa forma, e assim que ele recuperar o título, o cinturão de campeão dele, os dois podem seguir caminhos separados. O Dan sente que finalmente o Jae-kyun revelou a verdadeira intenção dele naquele momento. A Jinx dele, mais uma vez essa maldita. O Dan sente que ele devia ter percebido desde o começo que o Jae-kyun tava lá só porque queria o corpo do Dan mais uma vez. Afinal de contas, foi assim que tudo começou, né? No começo, ele simplesmente pagava pro Dan servir como se fosse um simples brinquedo sexual dele. O Jae-kyun parece não gostar muito de como aquela situação e aquela conversa vem se encaminhando, e ele esboça um certo protesto, mas o Dan meio que não deixa ele falar. O Dan diz que ele devia ter sido honesto desde o começo, se era isso que ele queria. O Dan fala que pra ele é muito mais valioso ele simplesmente fazer sexo com o Jae-kyun e ganhar dinheiro. Simples. Nesse momento, o Dan tá pensando como é muito mais valioso pra ele poder reembolsar o dinheiro que ele tá pagando, daquele empréstimo infinito que ele paga pro Jae-kyun, pagar isso simplesmente com o próprio corpo, fazendo sexo com o Jae-kyun, e poder se livrar então dele e poder viver em paz. Esse é o plano do Dan agora. Ele quer reembolsar o dinheiro que ele deve pro Jae-kyun dessa forma, né? E ele diz que fazendo isso, então, o Jae-kyun não tem mais motivos para ficar, ele pode simplesmente ir embora e deixar o Dan em paz. Então o Dan simplesmente tira a roupa dele ali na frente do Jae-kyun e diz pro Jae-kyun usar o corpo dele como ele quiser e simplesmente apenas pagar ele por isso. O Jae-kyun não tá muito contente com essa situação, porque não era bem isso que ele queria dizer, aparentemente. Ele até tá meio chocado no rumo que aquela conversa tomou, porque não era bem o que ele parece ter planejado, mas ele simplesmente não consegue resistir quando ele vê o corpo do Dan na frente dele daquela forma. O corpo dele responde instintivamente e ele aceita a proposta. Bom, você já sabe o que vai acontecer no próximo capítulo, né? O pau vai comer, tá? Pra quem tava com saudade de ver o Jae-kyun e o Dan juntos, tá aí, chegou, vai acontecer de novo. A questão é como a autora vai retratar isso dessa vez, porque o relacionamento deles já não é mais o mesmo, né? Já não existem mais... eles já não lidam mais com essa situação da mesma maneira, por mais que nunca tenha sido uma coisa realmente saudável, sei lá, entre os dois, continua não sendo da mesma forma como era antes. A situação tá muito pior ou desconfortável do que era antes. Então, pra quem tava com saudade, vem aí. Mas vai ser diferente, o que levanta uma certa curiosidade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.